Imagina só um mundo que foi todo projetado para nunca mudar, onde o destino de alguém já vinha carimbado desde o nascimento. Agora imagina uma guerra santa que, sem querer, acaba virando esse mundo de cabeça para baixo. Pois é, essa é a história da Idade Média. E a gente vai desvendar como um conflito religioso acabou dando origem a uma era completamente nova. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Pensa comigo, o seu futuro já está traçado. Se uma pessoa nasce no campo, o destino dela é um só: trabalhar na terra. Para sempre. Sem chance de promoção, sem mudar de carreira, nada. E olha, isso não era uma exceção, não. Era a regra para quase todo mundo na Europa medieval. Era um sistema feito para ser estático. E essa estrutura super rígida, quase de ferro, tinha um nome: feudalismo. Para a gente entender a revolução que está para acontecer, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como essa máquina funcionava. A regra era bem simples, na verdade. Terra era poder. Quem controlava a terra controlava tudo. A lealdade não era a um país ou a uma nação, mas sim a uma pessoa, a um senhor. É como se fosse uma grande teia de favores e obrigações que mantinha tudo e todos no seu devido lugar. A sociedade era tipo um prédio de 3 andares. Lá no topo, na cobertura, ficava o clero, que era a ponte entre o mundo e Deus. No andar do meio, a nobreza, os caras da guerra, da proteção. E lá embaixo, na base, segurando o peso de todo mundo, os servos. E a regra de ouro: não tinha elevador. O andar em que a pessoa nascia era o mesmo andar em que ela morria. E a economia? Como é que rolava? O objetivo não era ficar rico, era simplesmente sobreviver. A produção era local, feita para consumir ali mesmo. Comércio era na base da troca, o famoso escambo. Dinheiro e moeda era coisa rara. Essa lógica toda, focada na subsistência, vai ser a primeira a desmoronar quando uma nova força entrar em jogo: a busca pelo lucro. E a política? Bom, não existia um governo central forte. O rei, muitas vezes, era mais uma figura simbólica do que um governante de fato. O poder de verdade estava todo espalhado, nas mãos de vários senhores feudais, cada um mandando no seu pedaço de terra. O que unia essa coxa de retalhos eram os pactos de lealdade, as promessas de serviço militar em troca de território. Mas, peraí, se o poder era tão fragmentado, por que esse mundo todo não desabou? O que servia de cola para tudo isso? A resposta estava na única instituição que estava acima de todos os reis e senhores: a Igreja. A Igreja Católica era tipo o sistema operacional da Idade Média. Ela não só cuidava da fé, não. Ela validava quem podia ser rei, ela tinha o monopólio do conhecimento, das escolas, ela definia o que era certo e o que era errado e, no fim das contas, moldava o jeito que cada pessoa via o mundo. E o argumento mais forte da igreja era que aquela ordem social não era um acaso, era um plano divino. Se uma pessoa era um servo, era porque Deus a colocou ali. E questionar isso, seria o mesmo que questionar o próprio Criador. Essa crença era o cimento que segurava o sistema feudal inteiro. Esse mundo parecia eterno, selado pela terra e pela fé. Mas um evento, que nasceu justamente dessa fé, iria, por uma grande ironia do destino, plantar as sementes da sua própria destruição. Vamos falar das Cruzadas. Por quase 200 anos, a Europa entrou numa espécie de febre religiosa. Exércitos gigantescos marcharam pelo continente, unindo cavaleiros que antes eram inimigos sob uma única bandeira, a da cruz. Oficialmente, no papel, o objetivo era um só, bem direto: marchar milhares de quilômetros na direção do Oriente para reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. Para um cavaleiro daquela época, essa era a missão de uma vida, uma peregrinação armada. Só que é aqui que a nossa história dá uma virada espetacular. Ao marchar para o Oriente, esses exércitos, totalmente sem querer, acabaram reabrindo antigas rotas de comércio. De repente, Europa, que vivia meio isolada, teve contato com especiarias, sedas e até com ideias que nem lembrava mais que existiam. A Guerra Santa acendeu por acidente a chama do comércio. E essa chama virou um incêndio. O que a gente chama de renascimento comercial não foi só uma mudançazinha na economia. Foi o verdadeiro início do fim do mundo medieval. As cruzadas foram um gatilho, com certeza. Mas o terreno já estava preparado. A população da Europa estava crescendo e novas técnicas na agricultura estavam gerando mais comida do que o necessário para sobreviver. Ou seja, tinha mais gente e mais produtos prontos para circular. Foi a tempestade perfeita para o comércio renascer com força total.
E o resultado disso tudo? Onde tinha comércio, começaram a surgir feiras gigantescas. E ao redor dessas feiras, as cidades, que eram chamadas de burgos, começaram a crescer, a prosperar, a atrair gente do campo. Elas se tornaram os novos centros do mundo. E que morava nesses burgos? Os burgueses. Pela primeira vez na história, apareceu uma classe social poderosa que simplesmente não se encaixava no sistema antigo. Eles não eram nobres, nem servos. O poder deles não vinha da terra, vinha do dinheiro. Uma ideia totalmente revolucionária que abalou as estruturas do feudalismo. Essa foi a grande virada de chave. A moeda voltou a circular, substituindo a troca. A busca pelo lucro tomou um lugar da busca pela sobrevivência. E as cidades, com toda aquela agitação, começaram a ofuscar o poder do campo. O mundo feudal estava com seus dias contados. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A partir do momento em que o poder do dinheiro começou a competir com o poder da terra e que uma nova classe social surgiu com interesses totalmente diferentes, era só uma questão de tempo até aquela estrutura antiga desmoronar. Uma guerra santa sem querer deu o pontapé inicial para um mundo totalmente novo.